tema das mulheres, o tema nacional é discípulas e discípulos nos caminhos da missão servem com integridade. Ninguém consegue ser íntegro ou íntegra se não houver unidade. Até porque a palavra integridade significa isso, inteiro. Então, se você tem um queijo, você põe na mesa que ninguém ainda mexeu com ele, ele está íntegro, inteiro. Boa tarde, sejam bem-vindas. Quando você tira uma fatia do queijo, ele ainda é queijo, mas ele já não está íntegro. Ou seja, ele não está inteiro. Ele já perdeu uma parte dele, né? Que passa a fazer parte de você, da gente, mas ele já não é mais aquele queijo original que estava ali. Então, integridade significa, tem que ter, para que a gente tenha integridade, é preciso haver unidade. Integridade em função de quê? Alguém sabe do que é que são formados, qual a estrutura básica que forma nossos tecidos, nosso corpo de modo geral, todo o nosso corpo? Cabelo, mãos, pés, unhas, nossa barriga, né, a problemática sempre, nosso cabelo, tudo nosso, né, pé. Alguém sabe qual é a estrutura mínima que existe, que forma, que possibilita que nosso corpo esteja assim, em pé, inteiro, etc. Não tem certo nem errado. Pode chutar, não tem problema não. Quem falou? Fala mais alto, pode falar as células, não é? E por isso que às vezes a gente usa, quando a gente fala de igreja, a gente fala que a igreja é um conjunto de células, né? Nós nos juntamos para formar a estrutura. Eu quero mostrar aqui, conseguiram aí? Conseguiram. Eu quero compartilhar com vocês. Às vezes a gente pensa assim, o corpo humano, olha a jeito. Ixi. Desajeito não dá lembrança, né? Veja bem. Às vezes a gente pensa assim que o corpo é todo igual, não é? Mas nosso corpo não é igual. Entretanto, ele é íntegro. Ele é íntegro. Quando nós temos qualquer dificuldade, ou no nascimento, ou no decorrer da vida, em que a gente perde parte de um órgão, ou perde um órgão inteiro, alguma coisa assim, pessoas que perdem um rim, que perdem o baço, por circunstâncias diversas, ainda é a pessoa, mas ela falta algo que naturalmente seria dela, né? E isso é claro. E daí Deus é tão bom que a gente consegue viver assim. Mas tem mais limitações do que aquela pessoa que consegue viver com a integridade do corpo, naturalmente. Cada célula, cada tecido nosso, cada órgão, cada sistema tem uma célula diferente. E isso é muito interessante também. Elas têm a mesma estrutura, ou seja, elas têm um núcleo. Elas têm dentro do núcleo e ao redor do núcleo tem como se fosse uma porção de água, mas na verdade não é água. É um líquido específico em que as outras estruturas ficam ali dentro. As estruturas que vão produzir o código genético, elas têm a estrutura que vão produzir as proteínas, que outras vão produzir, por exemplo, a insulina, hormônios de modo geral. Então, a estrutura é a mesma. Todas as células têm isso. Retículo endoplasmático, elas têm núcleo, elas têm todas as organelas que estão dentro dela. Todas elas. Só que cada tecido é um tipo de célula. Cada tecido é um tipo de célula. Então, por exemplo, ali está o tecido ósseo. Nos ossos da gente, nós temos esses 3 tipos de célula. Nós temos essas de cá, que são células quando a gente está começando a reproduzir o próprio osso, e aquela lá, célula já madura. Quando a criança, quando a gente vai crescendo, gente, pensa bem, olha a lógica. A gente vai crescendo, a partir de quê? O que faz o osso esticar? Alguém puxa assim à noite e o osso vai esticando? Quer dizer, no meu caso, se fosse isso, alguém parou de esticar, né? Porque fiquei pela metade. Mas por que será que o osso cresce? Quem imagina aí? Pode falar. Pode dizer. Explicação da célula? Claro. As células do osso vão se multiplicando, né? Só que Deus fez perfeito. A certa idade, em certo tempo, as células ósseas param de se reproduzir. E a reprodução é naquela...
tem. Aquela estrutura mais larga do osso. Quem gosta de galinha, né? Quem gosta de comer essa carne, os ossos sempre tem na extremidade uma porção ela é maior, né? Então, nos nossos ossos também, cada osso tem os dois pontas superior e inferior dos nossos ossos. Quando a gente está se desenvolvendo, crescendo, tem os osteoblastos, que são células de crescimento ainda. Depois de um certo tempo, elas param de se desenvolver. Elas estavam ali e só vão se desenvolver numa necessidade. Por exemplo, se você quebrou o osso, aí ele vai conseguir desenvolver células que vão se juntar uma a outra e fortalecer aquele tecido. Então, por isso que a gente para de crescer, porque a partir dali, o osso, apesar de se reproduzir, não naquela intensidade, e já há ao redor dessa cabeça do osso, já houve uma formatação, um endurecimento que não permite mais o crescimento. Tá? A não ser com algumas doenças de gente que fica gigante, mas são doenças, né? Não é comum. Próximo. Opa. Ó, olha aqui. Olha, já ouviram falar, né, da tal da célula-tronco? Não é isso? Célula-tronco são células assim, que no início do desenvolvimento delas, elas ainda não estão ainda definidas na sua função. Então, não sei se vocês já ouviram falar, os homens aqui talvez não, e nós mulheres talvez sim, de mulheres que às vezes desenvolvem no útero ou no ovário uma estrutura que parece um tumor. Vai crescendo, vai crescendo. Quando você vai fazer a cirurgia, naquele tumor tem dente, tem cabelo, tem músculo, tem tudo ali naquela estrutura que a gente tira de dentro da mulher. E por que isso? Minha amiga. E por que isso? Porque aquelas células ali que foram gerando um tumor, que é um tipo de câncer, esse só que é benigno, mas ele está presente ali. Tem unha, você vê as unhas, é uma massa de coisa e tem de tudo ali dentro. Porque é um tumor de origem de células tronco. E elas vão então gerando todo tipo de tecido que elas naturalmente gerariam no seu lugar adequado. Então, as células tronco são células que têm potencial para gerar qualquer tipo de tecido. Pode gerar o cabelo, para gerar um órgão, para gerar um coração, para gerar uma unha, para gerar a perna, para gerar o osso, para gerar o músculo, o sangue. Então, elas são células com características específicas e que vêm geneticamente marcadas para isso ou para aquilo. Então, no início, elas ainda não se apresentam assim. Como é no caso da criança, quando nasce o cordão umbilical, né, que a gente tira as células tronco dali, porque elas é um tipo de estrutura que ainda tem dessas células. Elas têm potencial mas elas ainda não estão definidas. A gente não sabe ainda e pode direcioná-las para alguma área. Interessante, né? Nossa vida é assim. E aí, você tem olha a célula nervosa, célula lá do cérebro, essa aqui que parece uma aranhazinha assim, né, compridinha. Essa é a célula, esse é o neurônio. É uma célula específica do nosso sistema nervoso. Específica, né? E tem outras células, tem umas bem pequenininhas, tem outras maiores, mas aquela é a mais comum. São as células que estão no nosso sistema nervoso central. Por isso, atenção, quando a gente fala de médica ou médico que cuida do pescoço para cima, não está cuidando de nada diabólico, está cuidando de estruturas celulares, estruturas físicas, biológicas ali. Entre essas células tem transmissões que passam de uma para outra, tem elementos químicos que passam de uma célula para outra, porque funcionando o miolo, o restante vai. Quem comanda o restante é o miolo, certo? Então, só para a gente lembrar que aqui também é corpo. A gente não precisa tratar só o dedão, a gente não precisa tratar só o coração, mas tem horas que a gente precisa tratar aqui também, porque aqui é corpo como todo o restante do corpo. E às vezes a gente esquece, né? Da cabeça para cima é coisa demoníaca, né? Eu estou dizendo isso e quero chamar a atenção aqui de algo que assim, eu sempre falo onde eu estou. Por exemplo, eu sofro de uma doença, é a depressão. A depressão que eu sofro é quimiodependente. Não é que eu dependo de droga, eu dependo de droga, mas não dessa droga que se usa para a pessoa ficar doidona, nada disso. Eu preciso de uma droga criada pelo ser humano
para me gerar estrutura no cérebro que eu não tenho. Me faltam neurotransmissores, me faltam elementos químicos que me ajudem com a metabolismo da serotonina. Eu não consigo produzir esses neurotransmissores que vão fazer com que eu não tenha a depressão. Então a minha depressão não depende da circunstância. Eu posso estar cheia de alegria, eu posso estar com um problema grave. Não depende disso. Depende da condição de neurotransmissores que eu tenho. Então é uma doença. Como é doença o dedão quando você prende no carro. A gente precisa tirar de cabeça de que se é doença da cabeça, só orando resolve. Tem hora que resolve mesmo, Deus cura até as cabeças. Mas nem sempre. No meu caso, eu louvo a Deus todo dia pelos remedinhos que eu tomo. E eu nem estou maluca, nem sou doida, não sou destrambelhada e não sou incrédula. Sou crente, graças a Deus. Né? Então isso é importante para a gente saber que as células estão ali formando o todo. E que se a gente também não admite isso, nós, do pescoço para cima, a gente pode ficar uma pessoa mal cuidada. Ok. Assim, não, desculpa, pode voltar. Desculpa, Lina. Aqui são células do sangue, depois dos neurônios, isso, células do sangue ali, ó. Do lado são as células do fígado, hepatócitos. E aquelas cardíacas, mas o coração tem 3 tipos de fibras cardíacas. Tem musculatura lisa do coração, tem a estriada, que cada uma tem um tipo de função. Então, cada tecido tem um tipo de célula. Aí você olha para mim e você não vê célula. Você está vendo? Nem eu. Também não estou vendo. Olha aqui, vejo uma pessoa. Né? Agora, presta bem atenção. Se eu tirar qualquer célula aqui de mim e meu corpo não tiver condição de reproduzir essa célula, deixo de ser íntegra. Eu estou perdendo um pedacinho de mim. O que quer dizer isso? A diferença não significa que nós não possamos conviver bem. A adversidade, a pensamento diferente, visão diferente de mundo, ideia que não combina com a outra pessoa, não é sinal de distanciamento. Nosso fígado, graças a Deus, não tem função de coração. Mas o que a gente vai fazer sem o fígado? Nosso baço, ele não tem função do útero, mas a gente precisa do baço. Não é isso? Então, irmãs e irmãos, a diferença não implica em falta de harmonia. O corpo é um exemplo claro de Deus para nós. Podemos ter células musculares, podemos ter células cardíacas, podemos ter células do tecido ósseo. Cada uma aqui é um tipo de célula, certo? De algum tecido. Aliás, tem algumas que são todas do tecido nervoso. Tem outras que são todas do tecido do fígado. Tem outras que são todas do tecido ósseo. Mas a gente só fica bem quando a gente consegue se juntar, entendendo que nós só somos corpo quando está todo mundo ligadinho na sua função. Isso é óbvio para a razão, mas não é óbvio para a emoção. E a gente precisa crescer nisso aí, né? Mais pra frente. Essa é a maior célula que nós temos no corpo. A maior célula. Alguém sabe qual é aquela ali? Não? Nunca tinham visto essa imagem? Mas nós mulheres temos, o irmão não tem. Mas eu tenho. Todas nós restantes têm. Nem ela, nem o irmão, porque ela também tem não. Quer dizer, eu entendo que não deve ter. Se tiver, tem alguma coisa errada. E não é próstata, viu? Porque eu não tenho próstata. Nenhum de nós tem. Ninguém, nós temos, gente. Nós temos e muitas. Eu vim de uma delas. O óvulo. É a maior célula do corpo humano. É aquela coisinha invisível a olho nu que gerou a nossa vida. Então não é porque a gente não vê que significa que não existe. Não é porque eu não consigo ver na irmã Joaquina uma bênção de Deus, significa que ela não seja uma bênção de Deus. Porque a ação de Deus está muito além da visão. Certo? Eu não vejo tudo. Mas eu posso aprender a enxergar além. Né? Ok. A próxima. E quem é esse aí? Quem são esses aí? Pois é, os danadinhos dos espermatozoides.
né? Nós, a cada mês, liberamos um óvulo, uma célulazinha só. E nós chegamos a uma idade que a gente não produz mais óvulo. Quer dizer, não produz não. Não libera mais porque o ovário deixa de ter hormônio agindo sobre ele. A gente está envelhecendo, né? Agora os homens não. Vão produzindo espermatozoide até por muitos, mesmo depois de idosos, continuam produzindo. E é produzido novinho a cada dia. Nós não. Nós nascemos com os nossos desde lá do ventre. Aquela quantidade é do começo e do fim. E aquele óvulo, e aqueles espermatozoides é que vão ter, presta atenção, que desintegrar o óvulo para criar uma outra integridade. Ô, gente, que coisa bonita. Só que assim, nenhum morre. Um é de um jeito, aqui ó, compridinho, franzininho e uma quantidade. Ô, gente, para vencer uma mulher tem que ser muito para um conseguir. Presta atenção. Olha a nossa capacidade. A gente, primeiro a gente é a maior. A grandona é a gente, a maior do corpo. Aí manda um tanto de franzininho, uma quantidade para umzinho deles conseguir. Esse também é macho. Porque ele consegue, né? Bom, quando consegue, se funde o núcleo dos dois. Do óvulo e do espermatozoide. Agora sim vai dar origem a uma nova vida. Até ali é potencial, mas não é vida humana, né? É vida, mas é vida celular. Quando se fundem os núcleos, o óvulo deixa de ser óvulo e o espermatozoide deixa de ser espermatozoide e eles se fundem sem perder a identidade na multiplicação, mas a ação dos dois é conjunta. Se um deles se recusar a se desintegrar, não vai funcionar. Ou seja, a unidade muitas vezes exige também que a gente tenha a compreensão de que para a gente viver em unidade, gerando uma nova realidade, é preciso que a gente abra mão de alguma situação para que a gente consiga receber a outra ação e a gente junto construir algo novo. Senão não tem mudança. Se o óvulo disser não entra, não entra, não entra, não entra. Acontece que também não tem criança. E se o óvulo disser, se o espermatozoide disser não vou, não vai. Só que também não gera. Ele vai se perder naquilo ali. Acabou. Ele vai se acabar. Mas quando ele aceita se doar, e o óvulo também se doa, irmãs e irmãos, vai gerando algo novo e grandioso. Olha nós aqui. Não é não? Isso é maravilhoso. E daí a gente continua a vida, né? Ok. Olha o tecido ósseo lá. Aquilo tudo ali, gente, é formado de célula. Uma juntinha com a outra, agarradinha com a outra, vai se juntando, se juntando, se juntando. Por cada uma delas, entre elas, passam vasinhos de sangue minúsculos, bem pequenininhos. Tanto o sangue que vem do coração, quanto aquelas que vêm daqui para o coração. As que vêm e as que vão. Cada cantinho desse é permeado. E se não fosse assim, o que a gente come não chegaria lá. O que a gente bebe não chegaria lá. Certo? Olha a perfeição de Deus. Então, para que todo o corpo funcione, tem muitas estruturas ali colaborando. Ou seja, gente, ninguém, sozinho ou sozinha, chega a canto nenhum. Até chega ao fim. Mas não chega a um fim desejável. Não chega a algo que realmente faça diferença no meio que nós estamos. Não tem. Né? Continuando. Essa estrutura celular, como eu disse, o núcleo, isso. Ali do lado os ribossomos, no complexo de Golgi, esses, parece um macarrãozinho, esse complexo de Golgi, né? Aqui do lado os ribossomos, isso, aí, embaixo, isso. As mitocôndrias, aliás, que produzem muitos nutrientes, muitos elementos que a gente precisa no nosso corpo. Todas as células têm isso. Ok, podemos ir para diante? Olha lá, célula do sangue, né? Célula da superfície do quê? Nem eu estou conseguindo ler. Ali aquela é nervosa lá de cima. Olha as musculares aqui do coração, por exemplo. Ou de qualquer músculo. Não, direita. Aí, lindo. Essas três. Essas três células são dos músculos. Dependendo do tipo de músculo. O músculo liso é aquela primeira ali de cima. Essa aí.
Esse aqui do meio é outro tipo de célula, de outro tipo de músculo. E esse embaixo é outro tipo de músculo. Nosso útero tem 3 camadas de músculo. E a gente só tem sangramento mensal quando a gente está ainda na vida produtiva, liberando hormônio, porque a parede é de músculo, né? E dentro, Deus já fez tudo certo. Deus fala assim, prepara para receber uma criança. Aí começa de dentro para fora, crescer uma camadazinha de endométrio, que vai ficando cheia de vasinho sanguíneo, que está vindo do músculo, evidentemente, é músculo, né? Aí enche de vasinho. Quando não vem espermatozoide, não há o óvulo, não chega até ali, não acontece daí para diante a história. O que acontece? Essa parede vai se perdendo e é o sangramento, porque os vasos sanguíneos estão abertos e aí ele vai se perdendo e vai sangrando. Até que toda aquela camada que foi preparada, o bercinho foi preparado para receber o embrião, eles não tendo essa função, ele retrocede e aí alguns dias de sangramento. Então, menstruação não é estranheza, menstruação é bênção de Deus na nossa vida, é perfeição de Deus. Marca adiante. Aí, olha lá, aquilo que eu contei, ó, Deus fez um negócio muito interessante. Gente, isso é muito sério. Olha o tamanho do óvulo, olha o tanto de homenzinho tentando quebrar a barreira. Não é não? Não é fácil, não. Então, assim, a gente, às vezes, tem quem não nos valorize, mas Deus, não, senhora. Nós temos o óvulo. É a maior célula do corpo humano. Toma posse disso, é bom. Maior célula do corpo humano. Aí, se quer se envolver comigo, não vem mandando, não. Vem com calma, certo? Vem com jeito, senão não tem conversa. Quer dizer, tem que ter, né? Estou dizendo assim, vai ter que ter um acordo nesse negócio aí, né não? Nem você fica do jeito que você é, nem eu fico do jeito que eu sou. Nós vamos entrar num acordo, alguma coisa eu perco, alguma coisa você perde, e alguma coisa dá pra gente caminhar de um novo jeito. Certo? É assim que é. Vamos para adiante. Agora eu quero trabalhar especificamente como é que a gente consegue viver em unidade como o corpo nosso consegue viver. Nosso corpo, e mais você já viu a mão, um punho, dando soco em si mesmo, assim? Você chega, alguém está se batendo, perna batendo em perna, joelho batendo no outro, né? E aqui bate o quê? Coração batendo em fígado. Você já viu isso? Isso é loucura. Mas quantas vezes o corpo de Cristo vive assim? É pé batendo em perna, perna batendo no braço, o braço batendo no rosto, a orelha querendo devorar a boca, e vira algo assim impressionante. É uma loucura. Isso é uma demência nossa, uma perda de juízo nossa. Mas a gente faz isso. A gente consegue ser corpo e viver o próprio corpo contra si mesmo. Como é que a gente pode, dentro do possível, recuperar essa unidade apesar da diversidade? Apesar também da diversidade. Diversidade é diferença. A diversidade é uma situação inusitada. Uma situação que eu não esperava. Certo? Uma situação que não era programada. Uma situação que às vezes é contrária a mim, que vem contra a minha vida, minha ideia, meu pensamento, meu propósito, seja ele qual for. Né? Então são situações difíceis para as quais nós ainda não estamos preparados ou preparados. Pelo menos assim, a gente não agenda. E aí ela chega. Né? E a diversidade é a diferença. Cada pessoa aqui é de um jeito. Lógico, gente. Cada pessoa é de um jeito. Por que essa renda que eu uso é nordestina? Eu não sei, mas as mulheres lá fazem com bilro e fazem muito bem, com agilidade impressionante. Por que começou lá, eu não sei. Mas eu sei que elas fazem. E é tão bom quando a arte do Nordeste vem para o Sudeste, quando a arte do Sudeste vai para o Nordeste, porque a gente cresce. Não é não? A gente cresce, a gente se vê muito maior do que é sozinho ou sozinho. A diversidade é bonita, gente. A pessoa, se todo mundo fosse mulher, ou falta de graça. Que coisa terrível. E para quem tem um relacionamento com um homem, relacionamento que não seja de pai e filha, que é uma bênção, né? E que não seja, mas que seja de homem e mulher na paixão. A pessoa, a gente ia perder essa coisa boa, que é boa, né? Ou coisa boa, pelo menos eu acho. Pena que a gente não acha, né, Ruth, com quem? Mas que o negócio é bom, né? Quisera Deus a gente achar. Eu, pelo menos, gostaria muito. Né? Mas nem sempre a gente encontra.
Só que essa diversidade, às vezes nós vemos muito como impossibilidade de viver juntas, de viver em comunhão. Não é isso? Por que, meus irmãos, que a gente ainda faz assim, a gente prioriza algumas coisas. No mundo que nós vivemos já é difícil pelo quê? Nós vivemos numa sociedade que o homem já nasceu homem, então isso já é um diploma. Nasceu homem. É uma maravilha. Se é homem, já tem 50% de aprovação no mundo. Quando nasce mulher, assim, mais ou menos. A não ser que nasça depois do primeiro menino que nasceu, né? Primeiro homem, não é não? Porque é o primeiro. Depois, aí podem vir as mulheres. A gente nem percebe isso, mas é assim. A gente começa a avaliar. Como é que você avalia? É coisa mínima. Vá para você ver. Uma mulher, nós aqui, senta numa praça do shopping sozinha. Tá bem bonita, sente assim sozinha, fica ali à vontade. É muito difícil que não chegue daí a pouco alguém fazendo gracinha. Alguém que eu digo, um companheiro homem. Por quê? Porque mulher só está à busca de um homem, porque ela não pode ser sem um homem. Olha a confusão que a gente faz hoje. Hoje tem gente que diz que mulher de pastor é pastora. Oh, gente, que loucura é essa? Que confusão é essa? Né? Que eu estava passando aqui com a irmã, que não é assim. Eu estudei para ser pastora. Então eu sou pastora. Eu fiz medicina. Quando eu exercia medicina, o meu ex-marido não era médico porque era casado comigo. Não. É vocação. Você é vocacionada para ser pastor ou pastor, você é vocacionada para tocar piano, você é vocacionada para dar aula. Cada pessoa tem uma vocação. Então a gente também não pode confundir as coisas. A gente não pode fazer de conta que é aquilo que a gente não é. E no corpo a gente tem que perceber isso. Quem a outra pessoa é, o que é que a outra pessoa tem de função, e aí a gente vai tentando, e aí a gente consegue juntar essas forças para um fim positivo. Como é que a gente pode... É tão difícil isso, né? Eu pelo menos acho. Que eu vou falar para vocês. Quando eu escuto que tem alguma gente aí que é candidata a presidente da República, gente, honestamente, meu estômago faz assim... E eu tenho que me segurar para não falar bobagem. Para não colocar aquela pessoa como um inimigo meu. Ele não é inimigo, ele está exercendo o direito que ele tem de cidadania. Eu voto se eu quiser, não é não? Ele pensa o que ele pensa, como eu penso o que eu penso. Mas ele não é menos porque pensa do jeito dele, nem eu menos porque eu penso do meu jeito. Mas o meu desejo inicial é, sabe assim, sacudir a cabeça. Se eu pudesse rachar a cabeça e botar alguma coisa ali dentro do que eu acho que é o certo, eu faria. Mas não tenha dúvida. Só, irmãs e irmãos, que isso, a gente, parece que isso é bom. Mas não, isso é a dificuldade que a gente tem de viver com o diferente. Com que pensa de outra maneira. Né? Mas a gente tem que aprender. E qual é o caminho para a gente ter possibilidade de viver isso? Nossa história começa como toda a história do povo de Deus. O que está ali no meio? O que é aquilo ali no meio? Não é isso? Nosso livro de regra e fé, a gente não diz que é esse aqui? Nós falamos isso, né? Não, mas na Bíblia está escrito. Não, mas na Bíblia não está escrito. Quando nos convém. Quando o Espírito Santo traz uma aula que é pra gente, a gente escorrega, né? A gente sai de lá, sai de cá e não quer saber do que o Espírito está dizendo. Porque é cruz. Viver com Jesus é cruz. É o seguinte, o espermatozoide vai ter que abrir mão de alguma coisa e o óvulo vai ter que abrir mão de alguma coisa. Célula do coração vai ter que estar em harmonia com o feixe elétrico que tem lá dentro. Porque se o feixe elétrico não combinar com o músculo, o coração não vai bater. Ele precisa do feixe de energia. Então, sem sombra de dúvida, nosso caminho a gente diz que é esse, e eu também creio. Esse aqui por quê? Pelo simples fato de ser um livro? Não. Porque aqui é o melhor lugar que a gente tem hoje para conhecer o autor da nossa fé. O que é o autor da nossa fé? Jesus está no Antigo Testamento? Não. Tá. Jesus é
Enquanto Deus está. Mas enquanto o ser humano que veio à Terra, há uma profecia, inclusive, da vinda dele. Não é isso? A profecia. E por que Jesus não estava em corpo aqui também? Porque Deus ainda queria arrumar o mundo sem que o filho dele fosse sacrificado. Por isso que ele chamou Abraão, né? Chamou Isaac, chamou Jacó, chamou Débora, chamou, quem mais aí? Gideão, né? Chamou Ruth, chamou Esther. Então Deus chamou uma porção de gente na tentativa de que é Moisés, né, gente? Na tentativa de que só com a convivência com ele, sem ele vir à terra e se sacrificar morrendo por nós, que a gente tivesse jeito. Mas ô raça de gente difícil é a nossa. Foi Deus quem criou, mas fala sério, hein, gente? Nós damos muito trabalho para Deus. Eu dou. Só ele para ter paciência com a gente. Então, é esse livro que está escrito aqui, é que nos ajuda a conhecer Deus. O que Jesus disse? Quem conhece a mim? Então, se eu quero conhecer a Deus, qual é o melhor lugar para eu ir conhecer? A Bíblia. E especialmente, onde é que fala mais da vida de Jesus? Novo Testamento. E dentro do Novo Testamento? Hein? Os 4 evangelhos. Então, se eu quero saber assim do Jesus que viveu aqui na terra, é aí que eu acho. Se eu quero saber tudo que Deus fez até Jesus vir, Antigo Testamento, certo? E vou aprendendo ali com os erros para não fazer as besteiras que aquela turma fez. Não? Aí eu vou ver que Deus viu, não tem jeito, só eu mesmo indo lá para resolver esse assunto. Aí ele vem e ele vive aqui, resolve o problema para nos levar para o céu. Depois dele, a gente vai viver a igreja que vem da comunhão com Jesus. Não é isso? Então a Bíblia, em resumo, é isso aí que a gente tem. Pois bem, eu pego aqui, ó, eu leio a Bíblia aqui. Eu sou uma pessoa, presta bem atenção, eu sou uma pessoa assim, muito sentimental. Qualquer coisa que fala comigo, eu choro, eu fico sentida, eu fico emocionada. Eu sou uma pessoa muito emotiva. Aí estou lendo a Bíblia. Quando eu vejo que Esther foi com a sogra para uma terra diferente, eu choro de emoção. Oh, desculpa, gente. Ruth, eu choro de emoção. Eita, Jesus, né, Ruth? Eu choro de emoção. Porque eu tenho essa facilidade de lidar com os meus sentimentos. Então, eu choro. Mas quando eu sei lá de um pai que prometeu que se Deus desse a vitória, a primeira pessoa que ele encontrasse, ele mataria em sacrifício, o que acontece? Eu choro porque ele fez isso. A filha dele, quando ele vinha da guerra, encontrou a filha, está lá em Juízes, não em Juízes não. Agora eu não me lembro, mas tem lá, né? Aí, depois eu posso até passar para vocês. Aí ele mata a filha, que ele amava muito pela promessa que ele tinha feito. Aí eu choro porque, meu Deus do céu, matar a filha, eu também choraria. Tá, outra pessoa vai ler a Bíblia e fala assim, gente, que besteira é essa aqui? Que negócio é esse? Esse moço é doido. Quem vai fazer uma promessa dessa? Isso é um absurdo. Deus não pediu isso. Aí ele vai citar outros versículos bíblicos, né, que falam sobre isso e convence e fala, né? Peraí, isso aqui não é assim. Irmãos, cada pessoa vai ler a Bíblia a partir do que é. Presta atenção. Eu não leio a Bíblia só eu, Marisa. Eu leio a Bíblia com a minha família. Quando eu estou lendo aqui, minha família está envolvida. Porque quando fala assim, e a mãe de Moisés, eu penso na mãe dele, mas eu penso na minha mãe também. O conceito que eu tenho de mãe, não é a mãe de Moisés, o conceito que eu tenho de mãe é a minha mãe. É ou não é? E fala assim, o pai aqui de Jacó estava sofrendo lá na terra prometida e foi para o Egito para encontrar com o filho dele. É um pai. Eu vou pensar em que pai? Naquele irmão ali, no outro irmão que está ali, que talvez seja pai, não? Olha ele ali, o pastor da igreja, não, se é pai é homem, né? Aí eu vou pensar no presidente, né? Temer, é pai.
Mas assim, eu vou pensar primeiro dentro daquilo que eu conheço. Eu vou pensar num pai chinês. Eu vou pensar num pai, vamos pensar aqui em outro lugar bem diferente da gente, que mora lá no Polo Norte, aqueles esquimós. Eu vou pensar naquele pai esquimó. Eu vou pensar no pai africano. Por que eu não penso assim? Quando falo em pai, por que eu não penso em Abraão africano? Eu não consigo pensar no Abraão africano. Eu não consigo, pode dizer, né? Porque eu vou ler, não só a Bíblia, mas eu vou olhar para o mundo de acordo com aquilo que minha família é, gente. Isso é ruim, não. Mas a gente tem que saber que não é o absoluto. A nossa família tem que aprender com as outras famílias e as outras famílias têm que aprender com a nossa família. Certo? Eu gosto muito de taioba, né? Aí eu cheguei lá no Nordeste, eu posso contar essa história porque assim me surpreendeu. Eu cheguei lá no Nordeste, eu estava falando, ô pessoal aqui, quem gosta de taioba? Aí o irmão levantou a mão assim, né? E eu falei assim, nossa irmão, aquela coisa verdinha, passada assim no azeite, né? Ou então no óleo, na hora do almoço, tá todo mundo sentado à mesa, a gente vai lá, passa assim na hora e traz quentinho, aquilo derrete na boca, né não? Ô Jesus, com a luzinha assim, né irmão? Misericórdia, aqui, olha, chega, ai. Só que no Nordeste ninguém come taioba. Pode ter pé de taioba que não sabe o que é, pensa que é mato e joga fora. Então aqui, aí o irmão falou assim, não, bispa, taioba não é verde não. Eu disse, como? Não, bispa, não é verde não, é branquinho. Eu falei, branco? Eu não sabia que tinha taioba albino. Aí ele disse assim, ó bispa, aí veja bem, eu estou pensando naquela taioba, que eu fui criada com aquela. Aí eu disse, não menina, é verdinho, se é uma planta que a gente tira lá do pé, a folha é grande. Não, bispa, não é folha não, é um marisco. Ele estava falando da taioba que ele conheceu lá, porque ele mora lá. Ele não conhece a minha taioba de cá. Então taioba não é taioba em todo lugar. É isso que eu estou dizendo. Quando a gente vai ler a Bíblia, a gente não está lendo só o que a Bíblia é. Eu estou lendo o que a Bíblia é, mas também o que o Rio de Janeiro é. O que meu pai e minha mãe são. O que minha escola me ensinou. Se não, eu leria, eu diria assim, agora eu vou ler como esquimó. Aí eu ia ler como uma pessoa que mora lá no Polo Norte. Não é assim, gente. A gente lê de acordo com aquilo que... Só que a gente pensa assim, o que eu leio é certo. Aí quando vê uma gravura de Jesus Cristo negro, preto, né? A gente, não, Jesus... Não, isso não é Jesus não. Jesus que eu conheço é outro. Louro do olho azul, de preferência. Não é não? Por quê? Porque para nós a referência não é a pessoa negra. O que significa que a gente faz juízo de valor. A pessoa branca é melhor que a pessoa negra. Por isso que a gente estranha quando vê um Cristo negro. Você vai à África, você vê um tanto de gravura com um Cristo negro. Maria preta, negra com um nenenzinho preto, negro no braço. É lógico. Uma mulher africana, bonita daquele jeito, tem um filho, ela vai pensar num menino louro de olho azul? Nossa, gente, não tem como, uai. Mas a gente também não consegue imaginar a gente ter uma criança que não seja loura de olho azul. Até a gente que não tem nada a ver com isso. Ai, como eu queria um filhinho lourinho de olho azul. A gente tem paciência, né? Por causa da relação de valores que o mundo coloca sobre nós. Na nossa diversidade, a grande dificuldade da diversidade e da adversidade é que a gente entende assim, o que é melhor é aquilo que eu penso. O que é melhor é aquilo que eu vivi. O que é melhor é aquilo que eu aceito. O que é melhor é aquilo que a minha família fez. Aí não tem filho que quando vai se casar, fala em casa, comida boa, comida da mamãe. Se ele tivesse sido criado com a mãe da esposa, ele ia dizer que comida boa era daquela mãe e não dessa de cá. Por quê? Porque ele se acostumou com aquele paladar. Mas agora ele não mora mais com a mamãe. Não, ele tem que se acostumar com um outro paladar. Ele já é grandinho. Ele não sabia que não ia casar com a mamãe? Até porque se com a mamãe não tem como casar, né? Gente, normalmente não sei pessoas doentes, né? Então, quando a gente vai ler a Bíblia, presta bem atenção, a gente lê a Bíblia não só para a pureza que a Bíblia tem.
ou com a história que a Bíblia tem, ou com a realidade que a Bíblia tem. A gente está lendo a Bíblia de acordo com o século XX. Por isso, quando fala assim, hoje à noite eu vou pregar sobre esse texto, um vaso de alabastro. Fala sério, quem aqui sabe o que é alabastro? O quê? Pois é, sabe que não é? Eu também pensava que era, sério mesmo, eu achava que alabastro era um perfume caro. Mas não é não. Olha bem, oh, minha irmã, foi perfeito. A Bíblia diz assim, que a mulher foi com um vaso de alabastro, foi isso? E derramou perfume nos pés de Jesus. Alabastro é o gesso que faz aquele vaso. É um tipo de gesso, só que ele é bem mais macio e mais limpo. Ele é mais fininho do que o gesso e ele é bem flexível. Então, eu estou lendo a Bíblia, como eu nunca vi um alabastro, eu não sei o que é isso. Aí alguém diz que é, eu vou repetindo. E para mim era. Até o dia que eu fui estudar, eu disse, Jesus, eu já preguei tanto sobre perfume alabastro que não é perfume. Por quê? Porque para eu ter compreensão da Bíblia, eu tenho que entender que a Bíblia foi escrita naquele jeito, naquele tempo, com costume diferente. Claro, gente, se as pessoas que escrevessem morassem aqui nessa época, elas iam escrever pensando em gente daqui a 2016 anos à frente? Não. Mas, gente, claro que não. Quem escreveu naqueles dias, estava vivendo aqueles dias. Né? Sabia que Jesus ia voltar, que o mundo ia ser transformado por Jesus, que haveria o final do século, mas assim não disse nem quando nem onde. Porque, na verdade, não tinha como pensar em nós aqui. Então, quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que ter convicção disso. A gente não está lendo só a Bíblia, a gente está lendo a Bíblia com a pulsão de influência. Aí nós metodistas precisamos seguir, tá certo, isso é verdade. Todo mundo faz isso. A bispa, o bispo, a Ruth, a Naninha, as duas irmãs aqui com seu nome, né? A Priscila também, né? A irmã Joaquina. Todas nós e todos nós lemos a Bíblia assim. Aí a gente coça a cabeça, o Wesley é muito inteligente, coça a cabeça, coça... Tá bem, então a gente pode ter um jeito de ler a Bíblia que a gente erre menos na leitura da Bíblia? Temos sim. Nós metodistas temos. E nós zelamos por isso. Quando a gente for ler a Bíblia, a gente tem que ler a Bíblia primeiro a partir da criação. Quer ver? Quem criou o mundo? Quem aqui já cortou a árvore que Deus criou? Cortou a árvore que Deus criou. Ela disse todo mundo. Você já cortou? Eu acabei promovendo, né, o corte. Porque eu me senti um pouco culpada. Veja bem. Mandei que cortasse. Mandou que cortasse, Mandei né? que cortasse. É. Tem situação que precisa cortar. Só que é o seguinte, quando alguém entra na Mata Amazônica com um trator e sai derrubando aquilo tudo ali, está derrubando o que é de quem? Como é? Mas a gente está tão esquecido disso que a gente se esquece que Deus que criou o mundo. Então toda árvore merece o respeito porque é criação de Deus. E aí também barata, rato. Ai, tá vendo lá? Não, gente, a barata é necessária para o lugar onde ela fica. Ela é necessária lá. O rato é necessário no lugar certo dele. Então Deus criou alguma coisa errada? Ah, agora eu quero ver. Deus criou ou criou tudo certo? Cobra foi Deus que criou, foi ou não foi? Ou vocês acham que Deus, o diabo que criou a cobra? Depende da cobra. Olha, cobra humana, essa não foi Deus que criou, não. Né, Ruth? Essa que você está falando, né? Essa é a mais venenosa que tem. E a mais difícil da gente perceber. Mas a bichinha é terrível. Agora aquela cobra, a outra bichinha lá, né? Deus que criou. Mas criou para viver onde? No lugar certo. Aí a gente corta todas as árvores, desmata tudo. Para onde que a cobra vem? É lógico. Lógico que vem da cidade. Ou então acaba. Não existe mais. E meus irmãos, quando nós vamos ler a Bíblia, nós sempre temos convicção assim, esse mundo é de Deus. Esse mundo, presta atenção, não é do presidente Temer. Esse mundo não é do Sérgio Cabral, que está ali, né? Nas férias dele ali.
Não é não? Ele construiu, ele mesmo está aproveitando, né? Gozando da benesse do lugar, não é não? Olha, ele é muito íntegro. Construiu, vai morar lá, né? Então, assim, quando a gente parte dessa perspectiva, presta bem atenção. Quando você vir, presta atenção, um mendigo ali sentado no chão, morto lá, morto não, né? Assim, jogado, horrível, de mau cheiro, você pensa em quem? Não sei, pensa aí, sei lá o que é que você pensa, eu sei o que é que eu penso. O que é que você pensa quando você passa assim e vê aquela pessoa ali? Essa pensa que Deus deve estar triste. Triste por quê? Porque está ali uma vida, né? Está ali uma vida que ele fez, a gente passa e não faz nada. Agora seja honesta, todo mundo aqui pensa isso? Tá cheio de santinho aqui, né? O que a gente pensa? Olha, eu estou dizendo o que eu penso. Meu pai vai me roubar. Meu pai, se vir, vai pular o muro, vai dormir lá no meu quintal. A gente não consegue enxergar o que Deus enxerga. A gente enxerga o que a gente aprendeu a enxergar. Percebe isso? A gente consegue olhar para a pessoa, a gente não vê. Porque se a gente olhar com ela a partir da criação, nós vamos entender, Deus criou essa pessoa. Essa pessoa tem o mesmo valor que eu. Se essa pessoa está nessa condição hoje, tem alguma situação que a trouxe até aqui. E Deus quer restaurar essa pessoa. A gente é tão incrédulo quanto a criação, que a gente pensa assim, a gente vai pregar o evangelho, mas não é para essa pessoa, é para a pessoa que está no trabalho comigo, é para minha família, é para minha filha, para o meu filho, essa gente boa que mora aqui. Agora, essa gentalha,